Todos os dias a gente aprende alguma coisa nova sobre o coronavírus, a Covid-19. Que essa doença acomete os pulmões, muitas vezes de forma grave, levando os pacientes a serem tratados em ambiente de terapia intensiva, as UTIs, e muitas vezes levando os pacientes a óbito, a gente já sabe. Mas você sabia que o coronavírus também acomete o coração? Pois é, de uma forma geral, toda infecção viral tem o potencial de acometer o coração. Quando uma infecção viral ou qualquer tipo de agressão acomete o coração, a gente dá o nome disso de miocardite. Mio de músculo e cardite de inflamação do coração. Pois bem, se uma gripe tem potencial de causar miocardite, por que a gente está preocupado com essa questão do coronavírus? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Acontece que diante de uma pandemia e inúmeros casos, em todo o mundo, a gente começou a ficar preocupado de ver que esses pacientes na emergência com dor torácica ou com uma falta de ar muito abrupta estavam, na verdade, tendo um infarto ou tendo uma descompensação de uma insuficiência cardíaca por causa do vírus e não por causa das etiologias ou das causas comuns que levam ao infarto, que levam a uma insuficiência cardíaca. E analisando esses pacientes, a gente percebeu que o vírus do coronavírus, ele é realmente muito específico, ele gosta de acometer o coração. E baseado nisso, pesquisadores alemães analisaram não somente os pacientes que morreram por coronavírus, porque a gente sabe que quando o paciente tem uma infecção muito grave, que leva a óbito, ele vai ter uma infecção disseminada, vamos falar assim dessa maneira. E esses pacientes que foram analisados pós-mortem, em autópsias, cerca de 60% deles tinham então o vírus instalado no coração. Beleza, até aí, ok. Acontece que analisando 100 pacientes que tiveram coronavírus, muitos deles que não foram internados, tiveram síndrome respiratória aguda, falta de ar, enfim, mas que foram para casa, se recuperaram, destes 100, cerca de 70, ou seja, 70% deles, depois de 70 dias avaliados por ressonância do coração, apresentavam algum tipo de inflamação cardíaca, provavelmente secundária ao coronavírus. E o que isso implica na prática? Implica que o seguinte, todo tipo de inflamação no coração, e o coração por ser um músculo que conduz eletricidade, ou seja, para ele poder contrair, ele precisa de estímulos elétricos que ele mesmo produz, vamos falar assim. Se você tiver uma área com uma inflamação, uma área que foi acometida e está machucada por um coronavírus prévio, por exemplo, você pode ter um problema nessa condução elétrica, e isso na hora que você precisa usar o coração para correr, para andar de bicicleta, para jogar um basquete, por exemplo, ou seja, uma maior demanda do coração, esse estímulo elétrico ele dá um curto-circuito, vamos falar assim dessa forma, e você desencadear, por exemplo, uma arritmia, muitas vezes uma arritmia maligna. A gente não sabe muito bem as implicações desses achados a longo prazo. Será que todas as infecções virais causam esse tipo de inflamação mesmo, como o coronavírus está causando? Ou será que essas do coronavírus são mais graves? Bom, a gente não tem resposta para essas perguntas, mas a dica que eu deixo é o seguinte: se você tem coronavírus, se você teve infecção, se você conhece alguém que teve essa infecção, não deixa de avisar, e também serve aviso para você mesmo, de procurar um cardiologista, fazer uma avaliação minuciosa antes que você volte aos esportes, principalmente se você for um atleta ou que você, mesmo sendo amador, pratique atividade física de alta intensidade. Por meio de exames de sangue, como troponina, por exemplo, a gente pode detectar, mesmo sem um exame de imagem tão complexo como a ressonância, se você tem algum tipo de lesão no coração que possa estar aumentando a chance de você ter alguma doença grave pós-infecção do coronavírus, tá certo? Fica aí a dica para vocês, marca aqui no vídeo quem você sabe que possa se beneficiar dessas dicas aí, tá certo? Muito obrigado, galera. Valeu, um abraço.